E aí, você tá assistindo a série Freud do Netflix, e aí ficou puto da vida também, porque você ficou assim, mas isso aí não tem nada a ver com Freud, não. Tá, vou falar então nesse vídeo quais são os pontos que são realidade e quais são ficção nessa tão polêmica série aí da Netflix agora. Meu nome é Tom Lucas, eu sou psicólogo, sou hipnólogo e eu tenho que te alertar uma coisa, esse vídeo tem spoiler, então se você não assistiu a série até o final, deixa pra assistir esse vídeo só depois, porque tem várias coisas que eu vou ter que comentar aqui, então se você não assistiu ainda, vai estragar um pouquinho. A primeira coisa que eu tenho que deixar bem clara é que o intuito da Netflix não foi fazer uma biografia sobre o Freud, contar sobre a história da vida dele. Até porque isso já tem vários documentários aí, tem o Freud Além da Alma, tem vários que você consegue ver ali a vida e obra do Freud. E eles tiveram uma liberdade, uma licença poética de inserirem uma figura histórica contextualizada ali com as coisas que o Freud fazia, numa história que é totalmente fictícia. E eu achei isso bem legal, particularmente, porque seria interessante, né, você pegar assim essas figuras históricas e fizer, assim como fizeram, por exemplo, com o Gladiador, né, um filme antigo aí, que ficou bem conhecido na época, com vários personagens reais, mas a história é totalmente construída, para se construir aí uma trama, tudo isso. Então, comece a assistir a série com essa mentalidade. Não estou assistindo a série para estudar psicanálise, para estudar Freud. Sabendo disso, vamos para frente. Primeiro eu quero falar sobre os personagens, né? Tem alguns aí que são reais e outros não, né? O Freud, óbvio, né? A gente vê ali a relação que ele tem com o Joseph Breuer, que foi um mentor pro Freud, né? O Breuer é uns 15 anos mais velho que o Freud, então já estudava sobre várias coisas e ensinou também muitas coisas pro Freud. O Freud aprendeu muito com ele. E o Breuer, ele comenta sobre casos que são reais, como é o caso da Berta Pappenheim, que ficou conhecida como Ana O, que foi um dos casos mais famosos do Breuer e do Freud, que veio atender ela depois. Ela não tá lá na série, mas eles fazem referência a ela. Então isso é realidade. O Theodor Meinert, que é aquele professorzão lá de Viena, da universidade, que inclusive chacota bastante com o Freud quando ele fala sobre histeria, né? Até porque naquela época as pessoas que estudavam histeria não eram levadas a sério. Eles tinham o costume de falar que era frescura, que histeria é um negócio que, puta, a ciência séria, não vai perder tempo estudar esse negócio, né? O Charcot estudava isso em Salpêtrière e ele foi muito criticado, né, sobre isso. Inclusive nos bastidores ali da área dos médicos ali, eles falavam que não, é só você receitar um negócio que é super bom para histeria. Pênis normais, com doses frequentes. Ou seja, a receita para as histéricas antigamente era rola, filha. Mas eles não tinham o conhecimento do que realmente era. E o Freud foi um revolucionário de trazer isso à luz naquela época, por isso que ele era tão criticado. Então aquilo que a gente vê no comecinho da série, né, a série ela se passa ali em 1886, quando o Freud volta de Salpêtrière, né, volta lá de Paris, e ele está empolgado com os estudos da hipnose. Então aquela apresentação que ele fez é real, né, o Meinert é real, e aquela chacota toda que ele teve também aconteceu. Das werde ich Ihnen nun demonstrieren, mit dem therapeutischen Instrument der Hypnose. Nós temos também a Fleur. Nós temos também a Fleur Salomé, que entra lá como uma das protagonistas, né, lá da história, e ela é um personagem fictício. Talvez ela tenha sido inspirada num outro personagem que existiu, porém não teve nada a ver com aquilo, não teve nada a ver com Tautos e não sei o que é a Lou Andres Salomé, que é uma amiga do Freud, inclusive ela teve um caso na época com o Nietzsche. E o Freud era muito amigo dela, tudo, mas não teve nenhum relato assim de que o Freud atendeu ela, alguma coisa. Inclusive, depois ela se tornou psicanalista também. Na série também aparece a família Zappai, que nos personagens do Victor e da Sofia, que são aqueles que ficam lá hipnotizando a Salomé e a galera toda, né? Depois eu vou falar, calma, fica até o final do vídeo que eu vou falar sobre hipnose, que inclusive é o foco principal desse canal. Aqui que acontece, a família Zappai, ela é real, elas existiam, porém não tem nenhum registro da existência do Victor e da Sofia especificamente, muito menos desse plano maquiavélico que eles tinham de hipnotizar todo mundo lá em prol da liberdade da Hungria, tudo isso. Isso também foi criado para contextualizar na série. E a gente tem também a Marta, né, que ela não é tão bem explorada na série, ela aparece meio bem coadjuvante ali, que foi a única esposa que o Freud teve. Então, inclusive, né, no final eles falam lá que vão se casar e tal, e isso é um fato, né, isso é real, né, mas
ela foi uma figurinha meio apagada ali, né? Mas ela também é um personagem que existiu. E a gente tem alguns elementos particulares aí que aparecem na série, como o vício em cocaína do Freud. Então aparece o tempo inteiro ele aí misturando, né, cocaína na água e tal, ele bebe, teve uma hora que aparece ele cheirando que nem um louco, e isso é real. O Freud sim, ele tinha um certo vício em cocaína, só que ele estudava os efeitos da cocaína, né, na mente humana, né, no corpo. Lembrando que ele era médico, ele era neurologista, né, então ele estudava os efeitos da cocaína. Inclusive, em 1884, ele escreveu um artigo chamado Übercock, que fala sobre os efeitos, né, da cocaína no corpo e na mente humana. E lembrando que, nessa época, a cocaína não era uma droga ilícita como ela é considerada hoje. É uma substância que estava lá disponível, assim como o charuto, né, que aparece também em vários momentos da série, o Freud fumando charuto, que também é um fato real, né? Ele também era viciadão em charuto, tanto que ele veio a morrer de câncer na boca provocado pelo excesso de fumo. O incêndio no teatro que é falado, lá quando o Freud vai lá e descobre o piano e tal, isso também é real. 400 tote Leute bei einem Theaterbrand. Die Dielen sind nicht aufgegangen. Em 8 de dezembro de 1881, o Ring Theater de Viena, ele pegou fogo, deixando 384 mortos. E esse mesmo prédio do teatro foi reformado depois, e o Freud foi inclusive um dos primeiros inquilinos a alugar uma sala lá, ele passou a morar e montou a clínica dele nesse prédio. Então é uma coisa que aborda lá e também aconteceu na história. A gente vê também lá na série, quando ele está lá no hospital psiquiátrico, lá com o Meinert auxiliando ele, a gente vê diversos tipos de tratamentos que são bem peculiares ali para a época, como o Meinert diz lá na série, reconhecido há séculos. Das ist Therapie. Thermotherapie, in Jahrhunderten erprobt. Therapie, Dr. Freud, vielleicht sollten Sie sich darauf... Como aquela indução de febre, quando a Salomé vai lá internada, e o Freud faz aquele resgate maluco lá com ela depois, e ela tá lá dentro de umas caixas, faz uns caixões, né, de madeira, em que eles fazem? Eles induziam as pessoas a terem febre. Por que eles faziam isso? Porque, como o Freud tenta milhões de vezes explicar lá e não deixam ele falar, né, eles não têm muito essa questão da noção da psicossomática, né? O Freud fala, não, é a mente, é um problema na alma dela, e os caras, Freud, cala a boca, pode falar merda, é o corpo dela. Então eles tinham muito essa medicina monista, né, de tratar apenas no corpo, não tinha essa dualidade entre mente e corpo. Eles falam, qualquer problema que a pessoa tem é algo biológico. Então qual que é o propósito de se induzir uma febre? Quando a gente tem uma inflamação, tem algum tipo de problema no nosso corpo induz com que a gente tenha uma febre e nosso sistema imunológico consiga tratar aquele tipo de infecção. Então, os problemas psiquiátricos na época também eram vistos desta forma. E falando no hospital, o Freud, no final, ele pede demissão para abrir a própria clínica dele lá. E isso também aconteceu. O Freud, quando ele viu que não estava levando muito a sério as coisas que ele falava lá, ele resolveu focar bastante nos estudos dele. E nessa época, ele era muito empolgado ainda com a hipnose. E falando em hipnose, a série aborda muito as questões da hipnose. Assim como a série é toda uma ficção, tiveram várias liberdades, várias licenças poéticas ali, também fizeram isso com a hipnose. Tem alguns elementos que são sim reais, que são possíveis, né, de acontecer, porém teve muita ficção envolvida, assim como a gente vê em trocentos outros filmes. E Hollywood é assim mesmo, né? Filmes, séries, desenhos, sempre estão lá exagerando um pouquinho o poder da hipnose. Mas vamos falar um pouquinho agora do que é fato e o que é ficção quando se trata da hipnose na série. A gente vê, logo no primeiro episódio, o Freud combinando uma hipnose com a Lenore, que é aquela babá cuidadora dele lá, que tá lá junto com ele sempre, em que ela vai lá retornando sobre um possível, né, um suposto trauma que ela teve e tal, para poder fazer aquela apresentação em Viena. E aí a gente vê, putz, é uma hipnose fake, né? Ela tá ali fingindo tudo isso. Só que acontece um fenômeno muito interessante. E quando ele vai lá, de fato, fazer a apresentação lá na Universidade de Viena, ela acessa algo que realmente acontece uma coisa muito bizarra, né? No momento que ele fala para ela falar, né, para dar um grito, ela fica muda. E depois ele fica pensando, nossa, mas a gente treinou isso mais de 40 vezes, o que aconteceu na hora H lá? De tanto que eles ficaram treinando aquilo, a Lenore, de fato, ela acessou um estado de transe e aquelas informações fizeram com que ela tivesse uma memória falsa. Ihre Stimme konnte sie nicht retten. Was haben Sie gerufen? Rufen Sie. Jetzt.
Então ela começou de fato a acreditar naquilo, ela acessou emoções que são reais, e aquilo chamou muita atenção do Freud. Claro, né, que na cena todo mundo dá risada lá dele, né, fala que esse método não funciona, tudo isso, mas aquilo é possível sim de acontecer. Inclusive, futuramente, isso veio a ser uma das críticas que o Freud fez à hipnose, sobre que a hipnose poderia gerar memórias falsas nos clientes, né, nos pacientes, e isso poderia atrapalhar a terapia. A gente vê muito o Freud usando pêndulo para estimular o estado de hipnose. E isso sim, também é utilizado. O pêndulo foi popularizado por James Braid, que foi um dos caras que, inclusive foi ele que deu o nome de hipnose a esse tipo de técnica, e ele falava sobre cansaço ocular. Então nessa época era muito popular a indução do transe por cansaço ocular. Então eles usavam um pêndulo, né, o reloginho, né, no caso que o Freud usa lá. Depois, né, atualmente a gente vê muitos hipnotistas usando a indução da espiral, né, que olha pro dedo e vai acompanhando aqui, e esse cansaço ocular pode vir a trazer estados de hipnose. Só que depois o Breuer fala para ele que ele pode usar toques, né, que ele pode pegar nas pessoas, então ele vai começar a dar um toque na mão, né, na perna, a pessoa fala, sinta os toques, ouça minha voz, e nada disso, né, nada ao redor mais existe, tal. Isso não tem registros de que o Breuer usava isso, a não ser por uma técnica que o Freud relata nos livros dele, chamada técnica da pressão, que é quando ele toca, né, na testa das pessoas, e ele fazia com que as pessoas falassem coisas para ele. E ele já começa a largar um pouquinho aquela hipnose tradicional, num certo momento da vida dele, e ele começa a usar esses tipos de toques, que hoje em dia, né, nós hipnólogos chamamos isso de toques de Charcot. Worauf warten Sie? Schlafen Sie. Que é quando você vê, inclusive, você vê pastores de igreja, né? As pessoas estão balançando e vai toca na testa e fala, e cai, a pessoa cai para trás no estado de transe. A gente chama isso hoje em dia de toque de Charcot, apesar de que a gente também não tenha um registro muito preciso de que o Charcot utilizava esses tipos de técnica. Então o mais próximo que a gente tem são essa técnica da pressão, em que o Freud desenvolveu aí junto com o Breuer, né, nessa época. Agora a gente vê também, pelo outro lado, o Victor e a Sofia utilizando a hipnose como se fosse uma magia, né, como se fosse, ela só dá um grito pra todo mundo, aí durma, e todo mundo já viu um zumbi, e ela consegue, inclusive, ela hipnotiza o Freud para que o Freud se suicide, né, hipnotiza outro médico, amigo lá do Freud, não é amigo do Freud, mas enfim, pra poder matar a menininha. Então isso aí já entra a parte ficcional, a parte exagerada da hipnose na série, né? Não é possível a hipnose acontecer desse jeito. Inclusive eles chegam lá na Salomé, né, estão lá conversando, daqui a pouco encosta nele e fala, durma, e a menina já entra, né, naquela coisa e vira um robozinho, depois fala que, né, vai encarnar o Tautus e ela vai mudar a personalidade dela. Né? O mais próximo disso da realidade, talvez se ela tivesse algum traço de esquizofrenia, né, ou de psicose, como o Freud veio a chamar depois nas estruturas psíquicas que ele escreveu a respeito. Otto Schmeck-Foxalny, kein Feind am Leben lassen. Schmeck-Foxalny, keinen Feind am Leben lassen. Otto Schmeck-Foxalny! Keinen Feind am Leben lassen! Agora, uma coisa que o Freud fala também na série, ele fala que ele é um mau hipnotista. Ele fala que eu não sou tão bom assim em hipnose. E isso também é verdade. Ele, em vários livros dele, ele fala que, inclusive, ele foi depois para outras escolas de hipnose, estudar com o Bernheim, com o Lieber, porque ele queria aprofundar mais nas técnicas dele e assume, né, publicamente, né, nos textos dele, que não é um bom hipnotista. E um outro fato que também é mentira envolvendo hipnose e o Freud na série é que no final ele escreve um livro chamado O Poder da Hipnose, que ele até fala que é a grande obra da vida dele e tem apenas um leitor, que foi a Marta. E aí ele começa a queimar depois, rasgar lá e tacar fogo no livro, e essa obra, assim, fica aí o mistério da série, né? A gente não tem nenhum tipo de registro que o Freud realmente escreveu aquele livro, né? Agora vai que escreveu e ele realmente queimou. Nunca saberemos, mas o fato é que nunca foi publicado nada e com este nome, né? O Freud falou sobre hipnose em diversos textos dele, em diversos livros, inclusive até uns pro final da vida dele, né? Ele abandonou a hipnose, mas ele de fato nunca abandonou, né? Ele sempre falava sobre sugestão, sobre como que a associação Livre funcionava parecido com os métodos hipnóticos que ele usava no passado, né? No final da vida dele, ele voltou também a escrever sobre hipnose, mas esse livro, especificamente da série, é ficção.
E um outro detalhe que eu achei bem interessante na série é que o tempo todo mostra os dedos do Freud sujos, os dedos pretos, as unhas pretas de tinta, porque o Freud ele gostava muito de escrever. Então o que eu achei interessante na série é que eles colocaram esses detalhes sutis na construção do personagem e que fazem sim muito sentido, né? No final ele escreve lá o livro, mas ele também escreveu mais de 900 cartas apenas para Marta. Ele gostava muito de escrever cartas. Depois, quando ele conheceu o Jung, ele também escrevia muitas cartas para o Jung, escrevia cartas também para o Breuer, para diversas pessoas. Então mostra de forma bem delicada a série, essa relação que ele tinha tanto com a escrita. Bom, então é isso. O Freud, ele não foi um Sherlock Holmes, caçador de serial killers, apesar de que ele era sim muito inteligente e que se ele quisesse usar isso para ajudar a polícia a resolver crime, teria sido do caralho mesmo, mas ele não aconteceu. Ele era bem estudioso, ele era bem certinho, ficava ali dele, então ele realmente tinha essas formas de deduzir coisas assim, de uma forma muito genial, mas essa questão de ajudar a polícia aí é meramente ficção da série. Inclusive, fica aí a sugestão aí pra Netflix de construir séries com outros personagens históricos, assim. Ia ser bem legal depois, né? Vai que surge uma série aí falando sobre o Skinner, que ele usa o poder dos ratos e o Pavlov com os cachorros mágicos dele, sabe? Isso é da hora, né? Então a gente tem que entender, de saber diferenciar bem o que é uma coisa e o que é outra, e que muita gente criticou aí sem saber qual que é o real intuito desse rolê todo. Então se esse vídeo foi útil pra você, se agregou coisas, faz o seguinte, deixa um comentário aqui embaixo, deixa um like aqui no vídeo que também é bem importante, manda esse vídeo pros seus coleguinhas, principalmente os coleguinhas psicanalistas que estão metendo pau na série e não entendem de fato o que é, o pessoal da psicologia também que quer se aprofundar mais. Então é uma obra muito legal, eu particularmente gostei bastante, mas apesar de que não é uma baita de uma história, não tem um baita de um roteiro, eu achei uma série ok, é um entretenimento ali e tal, não teve grandes plot twists, não teve coisas muito, oh meu Deus do céu, mas eu achei a proposta sim interessante e fica aí uma boa série policial para vocês se divertirem aí. Eu queria também agradecer especialmente a psicanalista e psicóloga Lorraine Gwalder, que me ajudou na construção do roteiro desse vídeo, que ela é uma estudiosa bem aprofundada de psicanálise, de Freud. Eu vou deixar o Instagram dela linkado aqui embaixo também, pra você acompanhar lá o trabalho dela. Valeu, Lorraine, obrigado. Então, manda esse vídeo lá pra todo mundo, pra vocês entenderem melhor. Um beijo no cérebro e tchau.